Josué capítulo 5. Amém? Nós encontramos Josué capítulo 5. Nós repousamos a nossa cabeça e os nossos pensamentos nesse texto. E eu quero trabalhar mais um pouquinho com você hoje nesse texto aqui, até nós chegarmos no passo da maturidade e entregar esse texto, vai mais um pouquinho ainda. Josué capítulo 5, do verso 4 até o verso 9. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. No culto passado eu fiz uma pequena aplicação aqui, e é muito importante que a gente pare para meditar sobre isso, que Deus tinha um projeto para essas pessoas. O coração de Deus, o caráter de Deus, é um caráter de reconciliação, de planos e de construções. O Senhor Jesus falou: olha, eu trabalho e meu Pai está trabalhando. Mas essas pessoas não puderam viver o projeto de Deus por causa do seu coração incircunciso. A mesma coisa acontece também hoje. Se você não deixa o Senhor Jesus circuncidar o seu coração, se a cruz de Cristo não arrancar a pele, o excesso de pele da sua identidade, você não poderá viver aquilo que Deus tem para você. Então esse texto está dizendo basicamente isso. Verso 5: porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então o texto no verso 5 mostra-nos uma diferença entre aqueles que saíram do Egito e aqueles que nasceram no deserto. E nós vamos fazer uma aplicação sobre isso. Existe a diferença daquela pessoa que morreu no deserto e aqueles que nasceram no deserto e conseguiram completar sua carreira. Verso 6: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram. Leia junto comigo essa parte aqui. Que não obedeceram a voz do Senhor. De novo, mais alto. Que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes havia de deixar ver a terra, que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Ficou muito claro para nós que obediência conecta aos planos de Deus, liga. Desobediência desconecta. Deus pode ter o melhor plano para uma pessoa. Deus pode ter um projeto para levantar uma pessoa como um grande líder sobre uma nação. Mas aquele projeto de Deus só pode entrar na vida dessa pessoa pela via da obediência. Desobediência conecta os mais profundos e os mais altos projetos do céu da nossa vida. Obediência nos coloca de volta no caminho. O verso 7: porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Depois da circuncisão veio um período, uma semana, 2 semanas, 1 mês, em que precisaram sarar a identidade que foi mexida, aquela fimose que foi cortada, arrancada da identidade.
aquele período de cura precisou acontecer. Verso 9, disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Hoje removi de vós a vergonha. A palavra opróbrio significa vergonha, o opróbrio do Egito. Então nós vamos começar a partir de olhar aqui a diferença entre os nascidos no Egito e os nascidos do deserto. E a Bíblia faz essa diferença: quem saiu do Egito morreu, quem nasceu no deserto viveu e entrou em Canaã. Aqui começam a cessar as consequências do Egito. Quando nós olhamos o texto aqui a partir do verso 9, que nós vamos trabalhar no próximo culto, nós já vemos aqui o sol raiando, nós vemos aqui um novo horizonte, uma nova história, cessando as consequências. Então por isso que eu montei essa imagem aqui, com pessoas celebrando a vitória, para você ver isso. E o final do banquete das consequências é o final das consequências. Esse dia é possível chegar. Não faz muito tempo eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa chorava muito na conversa, uma pessoa que não se entregou. E essa pessoa chegou para nós, para mim e para minha esposa, e ela disse assim: aconteceu isso e aquilo na minha vida, não tenho o que fazer. Eu tenho que agora viver toda a minha vida desse jeito. E essa pessoa começou a relatar que ela foi rejeitada no ventre. No ventre a mãe e o pai rejeitaram ela. Ela nasceu rejeitada. Depois que essa pessoa nasceu, vieram os outros irmãozinhos dele, e ela sofreu uma outra perseguição de uma nova rejeição. Então às vezes pessoas assim ainda têm um abuso sexual por meio de um tio, por meio de um primo, por meio de um irmão. E essa pessoa começou a contar vários abusos, e depois ela entrou ainda em um casamento complicadíssimo. Tudo que ela gerou foi debaixo de uma complicação enorme, muito tempo de casado. E no final de toda aquela conversa que aquela pessoa chorou, ela falou assim: mas não tenho o que fazer, eu tenho que aguentar agora até o final da vida. E eu entendo que eu não tenho o que fazer. A gente não conseguiu entrar no coração daquela pessoa para convencê-la de que há sim coisa para fazer. A pessoa que passou por muitas dores, muitas coisas terríveis, adultérios, abusos, traumas, ela não precisa viver a vida toda com isso. Tem o que fazer? Tem o que fazer. Então essas pessoas que saíram do Egito e aquelas que foram formadas no deserto, elas podiam chegar a um ponto de dizer: nós não temos o que fazer. Mas tem o que fazer? Tem o que fazer. A partir de qual momento que a história começou a te dar uma virada? A partir da circuncisão. Como determinado por Deus, toda aquela geração dos nascidos no Egito, que foram reprovados no deserto, os que não obedeceram à voz do Senhor, antes optaram pelas pirraças, insistiram em suas infantilidades e rebeliões, finalmente estavam exterminados. Deus matou eles. Isso aqui não é uma frase gospel, isso aqui não se prega assim em qualquer lugar. E Deus matar uma geração, Deus matou eles. Mas quando nós lemos nas Escrituras, Deus tinha os mais lindos projetos para essa gente. Deus tinha os mais lindos projetos para essas pessoas. Mas essas pessoas precisaram ser exterminadas. Você conseguiu entender isso? E nós temos que olhar aqui nesse texto para a função do deserto em toda essa história aqui. No seminário do deserto, ou você é aprovado, ou você não sai dele.
Essa é a função do deserto. Ou você sai aprovado, ou você morre. Você morre na esterilidade. No deserto, ou você aprende a se quebrantar e a depender de Deus, ou se torna um resmungão imaturo. Sabe aquela pessoa que fica a vida toda dando a culpa em alguém? É o pai, é a mãe. Então a igreja da onde ela saiu também é culpada. O antigo pastor também é culpado. Os vizinhos são culpados. O antigo patrão é culpado. Todo mundo é culpado. Coitadinha, ela é uma vítima da sociedade. No deserto, ou você aprende a se quebrantar e depender de Deus, ou você se torna um resmungão imaturo, uma pessoa espiritualmente derrotada por você mesmo, derrotado pela carne. Aquela geração fracassou no treinamento que Deus tinha dado para eles, na disciplina de Deus. Eles não conseguiram entrar em Canaã e não tomaram posse da vida abundante. Eles sofreram a vida toda. No Egito eles sofreram na escravidão. No deserto sofreram 40 anos de dificuldade, resmungando, rebelando, insatisfeitos de alma e de coração. Sempre estavam sofrendo. Sabe aquela pessoa que sofre do começo até o final da vida? São essas as pessoas. Mas as escrituras sempre demonstram em todas as páginas que Deus tinha vida abundante para eles. Agora, uma nova geração se levanta, que nós vemos aqui no verso 5, chamado de geração que nascera no deserto. Os nascidos no deserto, os aprovados na escola do quebrantamento. Essas pessoas aqui, os nascidos no deserto, são aqueles que foram aprovados na escola do quebrantamento. São aqueles que conseguiram tirar o pé de dentro do deserto, caminharam até Sitim, moveram os pés de Sitim, passaram por dentro do Jordão, montaram um altar no Jordão, montaram um altar em Gilgal. Essa é a geração do quebrantamento. Os verdadeiros circuncidados na mente e no coração, prontos a destruir as fortalezas internas e a vencer os gigantes da alma. Essa é a geração que venceu o deserto. A grande lição que nós precisamos é que nós precisamos vencer os pecados dos nossos pais, aqueles pecados que os nossos pais não venceram. Essa é a grande lição aqui. Vamos olhar uma vez para essa geração do deserto. Deus precisou exterminar eles. Mas então a Bíblia faz aqui um relacionamento com uma nova geração que venceu o pecado dos pais deles. Nós precisamos vencer o pecado que os nossos pais não venceram. Isso é uma coisa muito particular. Nós precisamos olhar para os nossos pais, não julgando e nem condenando, mas examinando quais os pecados que os teus pais não venceram, que você precisa vencer. Às vezes os pais geraram você fora da aliança, mas você precisa vencer isso com os teus filhos e não gerar bastardos, gerar dentro da aliança. Às vezes os teus pais adoraram ídolos e consagraram às vezes os filhos aos demônios. Você precisa fazer o caminho de volta para Deus, colocar os pés da cruz, todos os altares da adoração e consertar aquilo que os teus pais não consertaram. Talvez os teus pais praticaram necromancia, acenderam vela para os mortos, cultuaram os mortos, fizeram um culto de 7º dia. Você precisa fazer o caminho de volta e fazer o conserto e dizer que só Jesus pode ser adorado. Talvez os teus pais derramaram sangue inocente. Talvez há na linhagem de alguém de nós violência, derramamento de sangue, abortos provocados, rejeições, e que agora está nas nossas mãos, nós que somos a geração que nasceu no deserto, vencer e mudar essa história. Talvez os nossos pais praticaram divórcio ou repúdio conjugal,
E agora está nas nossas mãos de mudar a história. Talvez os nossos pais praticaram a violência contra os descendentes, nós já falamos isso aqui, que vem dessa linhagem dos alemães, dos italianos, de ser assim tão duro com os filhos, punitivos e às vezes com muitos xingamentos, e humilhar os filhos, amassar os filhos, amassar a identidade dos filhos. E agora está nas nossas mãos mudar essa história. Talvez os teus pais, os nossos pais, praticaram a omissão e a desproteção paterna ou o abandono, e nós precisamos mudar. Nós somos a geração que ou nós vencemos no deserto ou nós vamos morrer nesse deserto. Precisamos lidar com os traumas familiares, a síndrome da infância desprotegida, o legado da orfandade e pelas imaturidades dos nossos pais. Nós somos a geração que precisamos fazer diferentes. Nós somos a geração aqui, nessa igreja, nesse lugar, que precisamos mudar a história dessa casa. Em Ezequiel capítulo 18, verso 1 até o verso 4, o texto de Ezequiel diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos aqui embotaram. Talvez, se o nosso profeta Ezequiel vivesse hoje, ele diria assim: que dizeis vós, os filhos comeram chocolate, e os pais comeram chocolate, e os filhos nasceram com os dentes cariados. Só que o profeta traz essa palavra para fazer uma correção. E o profeta diz, Deus fala por meio do profeta: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do meu pai também, a alma do filho é minha, a alma que pecar essa morrerá. O profeta Ezequiel está fazendo uma correção, porque até então os filhos diziam, os nossos pais é que pecaram, e por causa dos pecados dos nossos pais é que nós estamos no exílio aqui na Babilônia. Mas o profeta Ezequiel chega para esses filhos que foram para a Babilônia e ele diz: a partir de hoje não quero mais ouvir esse negócio de transferir a responsabilidade para os pais. Vocês ouviram, e agora a alma que pecar essa morrerá. Então, inclusive, esse texto de Ezequiel é muito mal usado pelos teólogos. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos aqui embotaram, para falar que não existe herança na questão espiritual. Existe herança, existe responsabilidade. O texto de Ezequiel, entre muitos temas que ele trabalha, um dos temas que Ezequiel trabalha é a responsabilidade. Vocês que têm caneta podem anotar. O capítulo 33 do texto de Ezequiel trabalha sobre a responsabilidade da salvação. Quando o texto fala sobre o atalaia de Israel, ele diz: a alma que ouvir o evangelho e não se posicionar, dessa vai ser cobrado a responsabilidade. E também aquele texto de Ezequiel 33 fala também sobre a responsabilidade do atalaia, a responsabilidade pastoral do profeta, que ele precisa ouvir de Deus e passar a palavra. Então nós estamos trabalhando aqui num tema chamado responsabilidade. Nós somos a geração que precisamos vencer a vergonha e o próprio do Egito. Não temos mais pretexto para nossa amargura e para nossa irresponsabilidade, porque nós fomos advertidos. Cada um de nós aqui dessa igreja, nós temos o conhecimento e o entendimento que nós precisamos nos posicionar corretamente, e nós precisamos ter atitudes em direção àquilo que é correto. Nós não temos mais o direito de ficar culpando os nossos pais ou culpar outras pessoas daquilo que na nossa vida não dá certo. Então, se nós olhamos para tudo isso que nós já ouvimos aqui, nós não temos mais pretexto para nossa amargura e para nossa irresponsabilidade.
a partir desse momento, a amargura e a responsabilidade e a esterilidade é por nossa conta. Não somos melhores que os nossos pais. Nós não estamos julgando aqui os nossos pais, mas pelo conhecimento que temos, nós temos a maior responsabilidade. Nós precisamos ser aprovados nesse deserto. Então esse texto começa falando da diferença que há na geração que saiu do Egito e Deus teve que exterminar, e da geração que foi gerada no deserto e foi aprovada porque obedeceu. Amém? Você pode olhar no verso 9 agora. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Vamos ler junto essa parte, essa última. Hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Em Gilgal, a carnalidade e os traumas não superados do passado, vividos durante a escravidão do Egito, são cirurgicamente extirpados. Gilgal. Quando nós arrumamos a mesa e nós recebemos uma pessoa para um momento profético de libertação, aquilo é Gilgal. Eu já tive várias vezes oportunidade, experiências de receber pessoas para um aconselhamento, e eu entendi, hoje vai ser Gilgal. Hoje vai ter que ser feita uma cirurgia. E aquele aconselhamento tão profundo, em que saem pecados, carnes são cortadas fora, o prepúcio é arrancado, é Gilgal. Uma reconciliação é Gilgal, confissão de pecados é Gilgal, alguém abrir o jogo e dizer eu pequei, é Gilgal. A dinâmica da carnalidade se fundamenta em traumas e vergonhas não removidos. Então a dinâmica da carnalidade, onde tem carnalidade, a pessoa é carnal, ela não consegue vencer pecados, é porque ainda tem traumas e vergonhas não resolvidos. Nós precisamos entender que o mesmo prepúcio que impede o relacionamento com Deus é o mesmo prepúcio que impede o relacionamento com o próximo. Aquela mesma vergonha, aquele mesmo trauma, aquela mesma situação que impede de você se relacionar com Deus é o mesmo trauma, a mesma vergonha, a mesma memória que impede você de se relacionar com o seu marido, de se relacionar com a sua esposa, de se relacionar com seus pais, de se relacionar com seus filhos, de se relacionar com pessoas da igreja, é a mesma vergonha. E o fundamento da vergonha são os traumas não resolvidos. Esses traumas às vezes são pecados que outras pessoas colocaram em você. É traumático isso. Um abuso, uma rejeição, um abandono é traumático. E não foi você que praticou, mas alguém traumatizou você. Às vezes um pecado que você cometeu, algo assim que você não consegue pensar sobre aquilo, que você não consegue botar para fora, mas é traumático. Você imagina alguém contando numa confissão, vamos imaginar um negócio muito cabeludo, alguém contando que a pessoa teve um relacionamento de bestialidade, um relacionamento com um animal. Isso é profundamente traumático para a pessoa, porque a pessoa se relaciona, ela tem aquele relacionamento bestial, e depois o arrependimento a sufoca a vida toda. Como ela vai contar isso? A vergonha do Egito diz respeito aos traumas do passado que ainda aprisionam a memória e ancoram o progresso espiritual da pessoa. A pessoa não consegue progredir, porque ela está ancorada naquela vergonha, naquela situação complicada. E esse é o poder de uma memória ferida. Uma memória ferida das lembranças angustiantes que fazem a pessoa prisioneira do passado. Toda noite ela está presa naquele passado. Toda manhã, toda madrugada que ela levanta, ela está acorrentada com aquela situação. Que vive do passado, quem vive do passado morre no presente. Não existe vida para quem está ancorado no passado. Então a gente faz de novo essa mesma pergunta: é possível fazer algo? Tem.
Deus tinha um caminho para esse povo, para que eles não sofressem pela vergonha do Egito. Mas isso que Deus tinha para fazer é cirúrgico, é uma circuncisão. Para não vivermos no passado, precisamos enfrentar o passado, resolvê-lo com os recursos da coragem humana e da graça divina. O passado precisa ser resolvido. Eu acredito que nós estamos já quase 10 cultos pregando isso aqui. O passado pode ser resolvido com a coragem humana e com a graça divina. E eu quero encorajar você, para você enfrentar o seu passado. Talvez há alguma coisa complicada que você precisa resolver, e você precisa resolver. Como nós pregamos e ensinamos, acho que alguns 2 cultos atrás, que a lei espiritual acerca disso é: ou confessa e vive, ou não confessa e morre. Porque esse é o treinamento do deserto. Guardar essa pedra traz a morte. Isso é Gilgal. É onde a carnalidade que impede o gozo da intimidade com Deus e o poder da frutificação é cortada através de uma libertação cirúrgica, traumática, inevitável, expondo a vergonha. Você pode imaginar na sua cabecinha aquela fila de homem chegando diante de Josué. Você imagina Josué sentado numa pedra, fazendo a cirurgia da fimose. Eu não sei se eles pegavam senha. 1, 2, abriam a túnica, mostravam a vergonha, e assim era feita a cirurgia. A circuncisão do coração requer a pessoa se despir, expor a nudez, a sua intimidade, a sua sexualidade precisa ser exposto, colocado para fora. A dolorosa e cortante humilhação de uma confissão íntima transforma a vergonha em coragem, o opróbrio em autoridade, a ferida em uma cicatriz, a estagnação em um avanço, uma memória traumática em uma memória de vitória. Transforma mesmo. Transforma. Uma coisa foi Deus tirar o povo do Egito, e a outra, bem mais diferente e mais profunda, foi tirar o Egito de dentro do povo. Às vezes é bem fácil tirar a pessoa de um círculo de amizades. Ela não vai mais naquele lugar. Às vezes, quando a gente trabalha com aconselhamento, uma das tarefas então é a proibição da pessoa dela ir a certo lugar. Às vezes é mais fácil tirar a pessoa daquele lugar, daqueles amigos, do que tirar aqueles amigos de dentro da pessoa. Então uma noite foi necessária para que Deus tirasse o povo de dentro do Egito. Só que uma coisa muito mais cirúrgica foi quando Deus tirou o Egito de dentro do povo. Porque o verso 9 diz que Deus tirou, removeu a vergonha do Egito. Meus irmãos, é exatamente isso que precisa acontecer com a sua vida. Não é apenas sair de lugares, mas tirar aqueles lugares de dentro de você. Não é apenas afastar pessoas da sua vida, mas tirar essas pessoas de dentro de você. Isso é cirúrgico, isso é uma cirurgia. Para tirar o Egito do povo foi necessário por 40 anos lidar com aquelas feridas, infecções causadas por tantos abusos e humilhações crônicas da vida escrava, as mentalidades, os argumentos engendrados pelos traumas. Às vezes o conselheiro, o líder sofre com aquela pessoa, mas sofre, porque aquela pessoa, ela saiu do Egito, ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dela. Quando nós olhamos uma pessoa
cheia de infecções espirituais, sujeira espiritual, é porque o mundo não saiu de dentro dela. Por isso que o pior tipo de carnalidade é a carnalidade evangélica. O pior tipo de carnalidade é a carnalidade congregacional, presbiteriana, batista, assembleia. Essa é a pior carnalidade, porque ela coloca sobre ela uma capa de religiosidade. Então uma coisa é tirar a pessoa do Egito, outra coisa é tirar o Egito de dentro da pessoa. Essa é a circuncisão. Aqui a vergonha, as inferioridades da escravidão, os abusos que sustentaram as carnalidades, a infantilidade de todo o povo foi tirado de dentro do povo. Então aquilo não foi apenas uma cirurgia fora, mas aquilo foi uma cirurgia dentro. Então quando nós falamos de Josué, nós falamos de figuras externas, mas que na verdade estão dentro. Os inimigos não estavam fora, mas estavam dentro. Então quando nós olhamos aqueles 5 reis amoreus, eles não estavam fora, mas estavam dentro. A muralha de Jericó não está fora de nós, mas está dentro. O Jordão não está fora, mas está dentro. O altar não está fora, mas está dentro. Então mesmo que essa cirurgia profeticamente foi feita na carne, mas espiritualmente ela foi feita dentro. E Deus trabalha dessa forma. Quando nós tomamos a ceia, aquilo ao mesmo tempo que é um símbolo profético, mas aquilo também não acontece fora apenas, mas acontece dentro. Deus trabalha dessa forma. E aquilo que nós tentamos esconder para nos proteger é o que mais nos aprisiona. É aquela famosa frase que a pessoa diz para dentro dela: isso nunca alguém vai saber. Então exatamente aquilo que nós mais tentamos esconder, e com uma conversa sempre muito inteligente, cuidadosa para não chegar naquele assunto, aquilo que nós mais tentamos esconder para nos proteger é o que mais nos aprisiona. Enquanto tentamos resolver as nossas culpas e vergonhas no silêncio, escondendo essas situações, tornamos-nos prisioneiros das trevas, porque são cartas nas mãos de Satanás, são autorizações espirituais para os demônios atuarem na vida da pessoa. Demônios sustentam-se de coisas escondidas. Autorizações espirituais estão em coisas escondidas. Por isso que é tão difícil confessar e colocar para fora, porque existe uma pressão espiritual para que você não faça isso. Não vencemos as vergonhas escondendo-as, mas expondo-as. É humilhante, cortante, doloroso e crucificante, mas é libertador e é redentivo para a pessoa que consegue colocar para fora. Nenhuma condenação há naqueles que colocam as coisas na cruz de Cristo. E depois de fazer essa cirurgia, do verso 9, no verso 8, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Nós vemos aqui o tempo da cura, o tempo de curar. Meus irmãos, assim como é feita uma cirurgia no corpo de uma pessoa, você imagina alguém fazendo uma cirurgia cardíaca, abre todo o peito, e essa pessoa fica completamente exposta diante de todo mundo. Você imagina uma pessoa fazendo uma cirurgia no cérebro, removendo um tumor, se abre o crânio e o cérebro, a cabeça fica completamente aberta. Da mesma forma, também é uma cirurgia na área espiritual, uma reconciliação, uma restituição, é uma cirurgia. Você imagina um casal que passa por uma prova terrível de adultério, e quando nós vamos aconselhar e trabalhar com esse casal para que eles se reatem, para que haja uma reconciliação,
esse ato de reconciliação é uma cirurgia. E às vezes uma cirurgia de muitas horas. Muitos conselheiros ali trabalhando nessa situação. Uma cirurgia é algo que impõe riscos. Por isso, tão importante quanto a cirurgia é o processo pós-operatório. Por isso que esse texto fala aqui do período de sarar, de curar. Há às vezes reconciliações que as pessoas que se reconciliam confessam pecados, confessam mazelas, tentativas, que às vezes a pessoa fica 1, 2, 3 semanas com muita dor no corpo. Reconciliações, restituições, às vezes cortam na alma, cortam no caráter. E é preciso sarar, é preciso curar. Por isso que há aqui uma ordem para que eles ficassem no lugar onde eles fizeram a cirurgia. As coisas não voltam ao normal da noite para o dia, irmãos. Então, tão importante quanto é essa cirurgia, também é o período pós essa cirurgia. As coisas não voltam ao normal rapidamente. A libertação de Saulo, por exemplo, a modo Ananias, 3 dias. Mas quando nós olhamos o processo de cura, nós vemos de 12 anos. Quando nós olhamos a libertação de Davi, a modo Natã, talvez foi de uma manhã. Já estava ali Davi sentado com o conselho, fazendo julgamentos, porque o governo também julgava os casos, e chega Natã diante de todo mundo. Talvez foi uma manhã, a modo Natã, aquela libertação. Mas nós vemos pela Bíblia que mais ou menos 11 anos foi o período de reabilitação. Quando nós olhamos o caso da reconciliação entre Judá e Tamar, a modo Tamar, houve aqui uma libertação de Judá. Também houve um tempo de cura. A libertação de Miriam, a irmã de Moisés, que levantou uma rebelião. A libertação de Miriam foi talvez de 1 hora. Ela foi confrontada, ela confessou o pecado, mas a sua reabilitação demorou 7 dias. Após um adultério, uma reconciliação cirúrgica exige algum tempo de convalescência. Não voltam as coisas ao normal de um dia para o outro e já está funcionando. Aquela ferida precisa ser curada. Depois são retirados os pontos. Aquela carne, aquele músculo ferido precisa ser curado e voltar para o seu lugar correto. Por isso que quando nós passamos por um período de juízo e nós aceitamos e somos aprovados no deserto de Deus, as coisas não voltam ao normal de um dia para o outro. Há um período de cura. Você precisa entender isso. E no verso 9, vamos ler de novo o verso 9 para a gente fazer a última aplicação. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então a nossa última aplicação: existe uma vida livre de traumas. Essa vida é possível, gente. Eu preciso anunciar isso para vocês. Existe sim uma vida livre de traumas. Deus não coloca sobre o nosso ser um estado de amnésia, em que a pessoa vai esquecer de tudo que aconteceu na vida dela. Mas a cura de uma ferida, a cicatrização de uma ferida, aquela cicatriz está naquele lugar, mas ela já não dói mais. Aquele osso cicatrizou, não dói mais. Então Deus não vai arrancar da nossa memória todas as tragédias da nossa vida, mas Deus vai mudar as tragédias em alegria. Deus faz isso. Então quando Deus arranca aqui o opróbrio do Egito, aqui essas pessoas, essa tribo, esse povo,
eles são livres dos traumas do Egito. E apesar do povo de Israel já ter sido tirado do Egito há décadas atrás, nós vemos aqui que apenas em Gilgal Deus finalmente tirou o Egito de dentro do povo. Imagina aquela pessoa que já está na igreja há 30 anos, Deus tirou a pessoa do baile, da dança, do cigarro, da pinga, há 30 anos. Mas às vezes precisa um Gilgal na sua vida, porque apenas em Gilgal Deus vai arrancar o próprio do Egito. E precisa que aconteça Gilgal. Nós vemos aqui um após a circuncisão. Nós vemos aqui um após a santificação da confissão. Nós vemos aqui um após a cirurgia, onde as culpas, as vergonhas, os traumas, as memórias, as feridas do passado escravo foram cortados. É um pós. Aqui tem um pós. Nós temos aqui uma importante mudança de fase. Eu quero terminar hoje aqui já dando o tema do que nós vamos começar no próximo sábado. Há aqui uma mudança de fase. Meus irmãos, não está certo se nós vivemos sempre de novo os mesmos juízos que os nossos pais vivem. Não está certo se o seu pai gerou você em bastardia e você gera também. Não está certo se os seus pais tiveram lá algum tipo de juízo e toda semana se machucavam e tinha que derramar sangue e você também tem que derramar sangue. Não está certo se os teus pais foram sempre falidos financeiramente e você também é. Não está certo. Precisa ter um dia em que o final do banquete das consequências chegue. Em nome de Jesus. Precisa ter o dia que você vai virar essa chave. Tem que mudar de fase. Deus tem vida, abundância para mim e para você. Tem que virar essa chave. Mas só depois da circuncisão, quando foi mudada a fase. Presta atenção. Nós vamos ter aqui no texto aqui a celebração da Páscoa. Páscoa tem a ver com saída do Egito e feita aliança. Só depois da circuncisão que existe aliança. Só depois de uma cirurgia que existe cura. Só depois que as coisas são restabelecidas com Deus que existe Páscoa. Com ferida não existe Páscoa. Existe Páscoa quando a ferida é curada. Só depois dessa importante mudança de fase, eles vão comer aqui o trigo da terra. Que a terra vai começar a produzir o trigo. Apenas depois dessa mudança de fase, vai cessar o maná. Fala sobre emancipação. Sabe aquela pessoa que sempre depende? Agora ela é emancipada. Deus emancipa o povo. E agora eles têm a autoridade de produzir a própria comida. E apenas depois dessa importante mudança de fase, há uma promoção de autoridade de ministério aqui em Josué sobre o povo. O nosso ministério, a nossa missão de vida começa a florescer quando nós resolvemos a nossa vergonha do Egito. Amém. Amém. Mudança de fase. Eu gostaria que você meditasse sobre isso. Que você fosse para sua casa e talvez indo para sua casa vocês já meditassem sobre isso. Deus não nos colocou aqui nesse lugar para a gente morrer no deserto. Mas Deus tem uma história para mim e para você. Essa história, ela se conecta à minha vida por meio da obediência. Essa história de Deus, ela entra na minha história por meio de uma cura. Mas eu preciso colocar diante de Deus, diante do Espírito Santo, que é a figura de Josué, a minha identidade para que a vergonha seja arrancada. E Ele vai me curar. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Bendito é o Senhor.
O Senhor de Josué, bendito é o Senhor, que transportou aquele povo, aquela geração, de Sitim para Canaã. Porque dentro da palavra é completamente possível que o Senhor possa mudar a vida de qualquer família, de qualquer casamento, de qualquer pessoa. O Senhor pode mudar. Porque o Senhor trouxe aqui uma nova fase, uma nova história, uma nova etapa para todo um povo. E diante da obediência, o Senhor trouxe uma nova etapa para esse líder, o Josué. Foi redimido o ministério, foi redimido a missão ministerial desse povo. Eu quero, Seu Deus, clamar nessa noite e apresentar essa igreja aqui, esse lugar, Senhor, para que também esse lugar, essa instituição passe por uma circuncisão. Seja circuncidado o coração desse lugar. Seja tirado de sobre nós a vergonha do Egito. Nós não queremos morrer no deserto. Nós queremos ser aprovados no seminário do deserto, na escola da vida com Deus. Senhor nosso Pai, grato eu sou, Pai, por essa palavra e também pelo Teu Espírito que está aqui no meio de nós e sobre nós e entre nós, ministrando e falando ao nosso coração. E assim eu faço essa minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.